Olá pessoal, muito boa noite, que nós estamos novamente para mais uma meditação na Palavra de Deus. Quem vos fala nessa hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio, que deseja que você seja grandemente edificado por este vídeo. No último vídeo que nós gravamos, nós falamos como entrou o pecado no mundo. O mundo que eu disse era um mundo que existia desde o princípio. E o pecado entrou no mundo através de Lúcifer, pela sua soberba, pelo seu desejo de ser igual a Deus. E agora, neste vídeo, nós queremos falar como entrou o pecado na criação humana de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele criou os céus e a terra. A palavra de Deus diz que com 6 dias Ele criou todas as coisas, criou os seres, criou o sol, a lua, criou a terra, criou tudo que existe neste mundo. E Ele criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden. Na terra foi feito um lugar especial para o homem habitar. E Deus colocou ali o homem juntamente com uma mulher, para que este casal desfrutasse do paraíso de Deus, do jardim do Éden. Mas colocou para o homem uma limitação. Disse: olha, vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem desta árvore, vocês vão morrer. Deus deixou bem claro a sua orientação. Eles não deviam comer. E não sei por quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim. Viveram ali no período chamado período da inocência. Um período que o homem não conhecia o pecado. Mas acontece que o pecado entrou na natureza humana. E como esse pecado entrou na natureza humana? Nós dissemos no vídeo anterior que Deus expulsou Satanás dos céus. Agora Satanás estava furioso com Deus. Ele estava pronto a se vingar de Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. E ele sabia que Deus tinha o seu projeto, que o seu projeto estava em andamento, que foi a criação da terra e dos céus e a criação do homem. E foi nesse propósito de interferir, de se vingar de Deus, que Satanás, ele se apresenta a Eva no jardim do Éden. Ali nós podemos entender que Satanás, ele entrou na serpente e ele começou a falar com a mulher. Então o pecado entrou no ser humano, na raça humana, e ele começou como? Ele começou com um perigoso relacionamento. A Bíblia diz que Eva estava ali no jardim e ela começou a conversar com a serpente. Mas quem estava realmente na serpente? Quem estava na serpente era Satanás, que veio com o propósito de enganar a Eva. E Eva estava-se naquele relacionamento com a serpente. Todos os dias ela vinha ali e a serpente falava com ela. E a serpente um dia disse para ela: é certo que Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores que existem no jardim? O relacionamento de Eva com a serpente começou com a pergunta da serpente: é certo que Deus disse vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? A serpente procurou chamar a atenção de Eva naquele momento,
fazendo-lhe uma pergunta. O pecado, ele entrou no mundo através do quê? De um relacionamento, e um relacionamento perigoso, um relacionamento que Eva não estava percebendo, mas a serpente, ela sabia das suas intenções de estabelecer aquele relacionamento. E aí então Eva responde: não, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores que existem no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim nós não podemos comer. Interessante isso, né? Ela estabelece ali, a serpente estabelece com Eva um relacionamento. Então eu acredito, meus prezados, que o pecado, ele na vida do ser humano, na vida do homem, ele não aparece de uma hora para outra. As coisas vão crescendo, você se envolve com algum tipo de relacionamento que realmente não convém. E Eva estava nisso daí. Então, a entrada do pecado na natureza, na raça humana, ela foi diferente da entrada do pecado no mundo através de Lúcifer. Ali estava já a serpente que estava sendo tomada por um espírito maligno. Nós vemos aqui a primeira sessão mediúnica existente no mundo, foi Satanás, foi o espírito maligno entrando na serpente para poder enganar ela, falando com ela. Quantas coisas às vezes começam e elas chegam num clímax muito alto, mas primeiro começa com apenas um relacionamento, uma conversa, um diálogo. E muitas vezes isso toma forma, cria corpo, e ali vem realmente a nascer o pecado. Foi o que aconteceu aqui. O pecado entrou na raça humana, o pecado entrou no ser humano com um simples relacionamento, mas foi um relacionamento perigoso. O pecado entrou no mundo não somente por um relacionamento perigoso, mas também com a adulteração da palavra de Deus. Veja, quando Eva respondeu à serpente, ela disse: olha, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não podemos nem tocar naquela árvore. Deus não havia dito, não podia tocar. Então, a mulher começou a adulterar, a modificar a palavra de Deus. E a serpente disse: não, é certo que vocês não vão morrer. Sabe o que acontece? É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só, até assim, em princípio, nós podemos entender que a serpente não estava errada. Eles realmente se tornariam como Deus. Eles conheceriam o bem e conheceriam o mal. Embora até o presente momento eles conhecessem o bem, mas não conheciam o mal. O problema é que, ao conhecer o bem e ao conhecer o mal, eles não poderiam dominar a situação. Porque Deus é conhecedor do bem e do mal, só que Deus é Deus. Ele tem poder para controlar, ele tem poder para dominar qualquer situação, e ele não vai ser influenciado, ele não vai ser dominado pelo mal. Ao passo que o homem, ao conhecer o bem e o mal, ele não era como Deus, no poder
de dominar, na condição de dominar qualquer situação. Então, Satanás apresentou a Eva uma distorção, adulterou a palavra de Deus. E hoje nós podemos perceber que existem muitas pessoas também adulterando a palavra de Deus. A Bíblia diz no princípio: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher. Hoje parece-me que isso está mudando. Já não há mais assim uma necessidade. Parece que o homem pode se casar com o homem e a mulher se casar com uma mulher. Hoje está havendo adulteração dos princípios de Deus e nós precisamos vigiar todo o tempo, porque o diabo pode estar nos influenciando para distorcermos a verdade de Deus, tirarmos a verdade de Deus da raça humana, tirarmos os princípios de Deus dos relacionamentos, para que se torne o quê? Uma completa bagunça. O pecado entrou na raça humana porque começou a adulterar e aumentar a palavra de Deus. Em Apocalipse diz assim: ai daquele que aumentar ou daquele que diminuir qualquer um dos princípios de Deus, sobre ele cairá toda a maldição deste livro, que é o livro das profecias. Há uma necessidade de tomarmos cuidado. Quando é que nós estamos aumentando, ou quando nós estamos diminuindo, ou quando nós estamos modificando, adulterando a palavra de Deus, adulterando os princípios do Senhor? Quantas pessoas que pensam que adultério é somente quando o homem casado se une à mulher, uma outra mulher que não seja sua, ou que a mulher casada se une a um outro homem que não é o seu. Não, adulteração se refere também a qualquer coisa que seja natural e você mude aquilo para um sentido completamente contrário à natureza de Deus. Adulterar também é você torcer os princípios da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que muitos estão adulterando a palavra do Senhor. Então o pecado entrou no mundo, começando por um relacionamento perigoso, que foi o relacionamento de Eva com a serpente. O pecado entrou na raça humana, quer dizer, através de uma adulteração da palavra de Deus, porque a serpente diz claramente, Satanás disse claramente: não, isso não vai acontecer. É que Deus sabe que vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Mas na verdade, eles iam morrer. Deus havia dito que no dia em que eles comessem, eles morreriam. O pecado entrou na raça humana, entrou na vida do ser humano, por causa da ambição que a serpente instigou a Eva. O que a serpente disse? Olha, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E Eva, olhando assim para o fruto proibido, para a árvore proibida, que diga-se de passagem que não é uma macieira, como os dizem por aí, mas era um fruto proibido, ela olhou e ela viu que aquilo era desejável para se obter, era desejável para se provar, isto é, a concupiscência da carne. Ela viu aquilo que era desejável aos olhos, a concupiscência, os desejos carnais dos olhos. E ela viu que aquilo era bom para se obter o conhecimento,
a soberba da vida. Então nós podemos perceber que essa ambição instigada pela serpente era uma ambição tríplice. Era o desejo da carne, era o desejo dos olhos e era soberba pelas coisas da vida. A tríplice instigação do diabo foi algo que levou o homem, na pessoa da mulher, a desejar ser igual a Deus. O desejo que estava no coração de Eva, e que depois ela passou para o homem, foi porque poderiam ser igual a Deus. Vocês lembram que no vídeo anterior eu disse que Lúcifer, ele resolveu colocar o seu trono acima das estrelas para ser semelhante ao Altíssimo. Agora, ele não conseguindo esse intento, ele desce à terra para instigar Eva e colocar no coração de Eva que se ela desobedecesse a Deus, se ela comesse do fruto, ela se tornaria igual a Deus. O diabo, ele procura todos os meios para poder nos levar a contrariarmos a palavra de Deus e a nos rebelarmos contra os princípios do Senhor Deus. Quando Eva viu aquelas palavras da serpente, que com certeza eram palavras suaves, palavras que a encantaram, porque o diabo, ele não vem com chifre e rabo, ele não vem como um ser tenebroso, causando medo, não. Ele vem com palavras suaves, ele vem com uma beleza, ele vem com uma influência, ele vem com uma voz suave para tentar nos persuadir a passarmos para o outro lado. E Eva então foi enganada pela serpente. A palavra de Deus diz em Corinto que assim como a serpente enganou Eva, eu temo que muitos de vocês também sejam enganados, sejam levados pelo engodo da serpente. E quando está falando da serpente, não está falando do animal, da cobra, mas está falando de Satanás, que estava incorporado na serpente. Eva foi enganada e ela viu que a árvore a desejava, era algo desejado para a sua carne, era algo que chamava a atenção dos seus olhos, era algo que levava ela a pensar em ter muita sabedoria, inteligência. O apóstolo João, em sua carta, diz assim: tudo que é do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. E tudo o que há no mundo vai passar. Todas as coisas que há no mundo vão ser destruídas e vão passar. Eva, ela foi enganada pela serpente. E o que ela faz? Ela toma ali do fruto proibido e come. Então, entre o momento de Eva levar até Adão e ela ter comido, passou-se um período de tempo. Então, eu acredito assim, que ela levada pelo engano, porque ela comeu o fruto e ela não morreu, porque Deus disse: no momento em que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Então, ela sentiu que ela comeu do fruto e ela estava viva ainda. E o que ela fez? Viu que não aconteceu nada com ela, levou para Adão e disse: olha, Adão, está aqui, eu comi do fruto. Deus disse que nós íamos morrer, mas eu não morri ainda. Come! Eu achei gostoso. Naquele momento Adão comeu também. E naquele momento veio a punição de Deus. Porque a serpente disse: quando vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrirem e vocês vão conhecer o bem e o mal. E naquele momento que Adão comeu daquele fruto proibido, se abriram os olhos dos dois. E eles perceberam o quê?
que eles estavam nus. Isto é, caiu sobre eles um sentimento de pesar. Caiu sobre Adão e Eva, quem sabe, uma tristeza, um sentimento ruim, um sentimento angustiante. E eles perceberam naqueles momentos que eles estavam nus. Foi nesse momento que entra o pecado no mundo, porque a consumação da desobediência, ela foi consumada em Adão. Eva havia recebido a orientação de Adão, mas Adão era o responsável, Adão era o sacerdote, Adão era o líder. Eva foi tirada de Adão, Adão não foi tirado de Eva. Deus deu a ordem para Adão e não para Eva. A Eva era a carne da carne de Adão e Adão era o responsável. Adão era o sacerdote, Adão era o líder, Adão foi colocado como cabeça. Existem muitas pessoas que às vezes ignoram esse fato, que o homem é o cabeça do lar. Deus é sábio, Ele sempre criou, Ele sempre formou a sua hierarquia para que haja um bom funcionamento, para que haja bom relacionamento em tudo, em qualquer tipo de relacionamento, precisa haver uma hierarquia, tem que haver o cabeça, e o cabeça é o que comanda tudo, e o homem foi colocado como cabeça da mulher, e isto hoje está muito questionado, as feministas se levantam contra isto, mas em tudo existe uma hierarquia, para que haja um bom funcionamento. O apóstolo Pedro, se eu não me engano, escrevendo, diz assim, que nós devemos estar sujeita à autoridade superior, porque não existe autoridade que não seja instituída por Deus. E a palavra de Deus diz também que a mulher deve sujeitar-se ao marido. A mesma palavra que é usada lá para estarmos sujeitos às autoridades instituídas por Deus, e quem resiste à instituição de Deus resiste ao próprio Deus, esta mesma palavra é usada para que a mulher seja sujeita ao marido, não para ser pisada, pisoteada, para ser escravizada, mas porque dentro do lar existe uma hierarquia. Assim como Deus criou os anjos dos céus, existia anjo, arcanjo, querubins e serafins, assim também é em toda instituição. Tem que existir aquele que comanda, tem que existir aquele que lidera para que a coisa possa funcionar. Senão vira o quê? Uma anarquia, uma bagunça. Na própria instituição humana, Deus colocou aqueles que vão governar. Então, meus prezados, como entrou o pecado na raça humana? O pecado entrou porque Eva começou a estabelecer um relacionamento perigoso. Embora ela não percebesse, mas Satanás, que estava ali na serpente, tinha esse propósito. Começou também por causa da adulteração da palavra de Deus. O pecado começou a entrar no mundo quando começaram a adulterar, torcer a palavra de Deus. E a ambição que tomou conta do coração humano, porque a semente levou Eva a ter essa ambição de ser igual a Deus, de ser semelhante ao Altíssimo, e ela caiu no laço do diabo, e foi isso que o diabo fez. Perdeu a sua posição nos céus, perdeu o seu lugar nos céus, e agora estava batalhando contra Deus. E agora ele ataca a criação de Deus, e houve ali a queda do homem, a queda da mulher, porque a mulher foi enganada pela serpente e induziu o homem a pecar contra Deus. Este foi o princípio, este foi a queda, foi o início e a queda do homem no princípio da criação humana. Que você possa ficar com esta palavra, Deus que abençoe
e que haja edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Deus que abençoe a todos.